Olá, queridos alunos do terceirão. Aí está a minha primeira videoaula. Estou revisando o que foi visto em sala de aula. Ok? Aproveitem os próximos conteúdos novos. Beijos! Olá, queridos alunos. Vamos para a nossa primeira videoaula. Para isso, vamos dar uma revisada no que foi visto em sala de aula. Vamos relembrar, não é? Então, vamos lá. Em 1777, ocorreu a primeira divisão da química. Então, a química ela ficou dividida, né, em orgânica e inorgânica. Na época, foi dito que a química orgânica seria o ramo da química que estudaria todos os compostos extraídos de organismos vivos. E a química inorgânica, o ramo da química que estudaria todos os compostos extraídos de minerais. Durante essa divisão aí da química, certo? Um grande estudioso chamado Berzelius, ele criou a teoria da força vital, ou vitalismo, ok? Berzelius, ele foi o responsável por difundir no meio científico a teoria, segundo a qual os processos nos quais a vida é desencadeada surgiram a partir dos materiais que estão presentes nos seres vivos, e de um conteúdo não material, que não poderia ser criado pelo ser humano. Esse conteúdo não material foi chamado de força vital. Ok? No entanto, existiam na época outros estudiosos. E um deles era um ex-aluno de Berzelius chamado Euler. Então, o Euler continuou estudando e em 1828 conseguiu sintetizar, certo? A ureia. Mas o Euler sintetizou essa ureia a partir de um material inorgânico. Então, ele não precisou de nada que tivesse vida para originar esse material. Ele pegou um sal inorgânico, que é o cianato de amônio, ok? Cianato de amônio, aqueceu e conseguiu produzir a ureia. A partir daí, a teoria da força vital e os conceitos para a química orgânica e inorgânica, eles foram colocados por terra, não é? Depois dessa síntese aqui, descoberta por Euler, mudou-se o conceito da química orgânica. Então, o conceito da química orgânica atual é o ramo da química que estuda todos os compostos extraídos do elemento carbono. Esse conceito perdura até o dia atual. Vamos lá para 1858. 3 estudiosos, chamados Kekulé, Cooper e Butlerov, cada um em sua casa, estudando independentemente, porém, se reuniam periodicamente, e durante essas reuniões, eles checavam as ideias em comum. E na checagem dessas ideias, eles descobriram que tinham 3 pontos que todos haviam descoberto. São eles os postulados que foram criados. Então, eles estipularam 3 postulados, que é a base da química orgânica. O primeiro postulado diz o seguinte: as 4 ligações simples do carbono são iguais. Nós sabemos que o carbono, ele faz 3 tipos de ligações, não é? Que é a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. Simples, dupla, tripla. Então, o primeiro postulado se refere à ligação simples. Ele diz que as 4 ligações simples do carbono são iguais. Então, se eu tenho um composto, ok? Com o carbono aqui central,
E coloquei aqui átomos de cloro e hidrogênio. Como elas são iguais, as ligações, eu posso fazer a rotatividade dos elementos. Então, eu posso mudar o cloro, que está nessa posição, para essa. Ok? O segundo postulado, ele diz que o carbono é capaz de formar cadeias carbônicas. O que são cadeias carbônicas, queridos alunos? Cadeias carbônicas são ligações sucessivas de átomos de carbono. É quando eu pego um carbono, ligo a outro, a mais outro e a mais outro. Então, aqui eu tenho a cadeia carbônica. O terceiro postulado, que para mim é o crucial, que não pode jamais ser esquecido, que o carbono é tetravalente. O que é ser tetravalente? Tetravalente é possuir 4 elétrons na camada de valência. Como eu sei que o carbono está localizado na família 4A da tabela periódica, sei também que a família indica a quantidade de elétrons da última camada de cada átomo. O carbono, por estar localizado na família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Por isso, ele é tetravalente. Se o carbono é tetravalente, ele tem que fazer 4 ligações ao redor dele. Ele não pode fazer 2, nem 3, nem 5. Ele tem que fazer 4 ligações. Então, eu posso usar esses tipos de ligações aqui para fazer as ligações entre os carbonos de uma cadeia. Vou colocar um exemplo. Então, eu posso pegar um carbono, ok? Esse carbono eu posso fazer 4 ligações simples. Posso fazer uma ligação tripla e uma ligação simples. Posso fazer 2 ligações duplas ou uma ligação dupla e 2 ligações simples. O importante é que ao redor do carbono sempre tenha 4 ligações. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professora, composto orgânico só tem carbono? Não. Existem outros elementos que fazem parte dos compostos orgânicos. Então, vamos citar aqui alguns deles. Então, eu posso ter em um composto orgânico hidrogênio, que é para complementar as ligações aí do carbono. Posso ter enxofre, oxigênio, nitrogênio, fósforo. Ok? E posso também ter os halogênios. Posso ter cloro, bromo, iodo, flúor, astato, ok? Diante do que foi colocado, vamos ver a valência de cada um desses elementos. Então, se o carbono é tetra, certo? Carbono tetravalente. Carbono tetravalente. Nós temos aqui o hidrogênio, que é monovalente. Monovalente. Ou seja, o hidrogênio precisa de apenas uma ligação. O enxofre, ele é bivalente. Bivalente. O oxigênio também bivalente. Temos aqui o nitrogênio e o fósforo, eles são trivalentes. Trivalentes. E temos os halogênios aqui,
que também são monovalentes. Lembrando que, quando eu tenho um elemento monovalente, esse elemento ele vai aparecer apenas nas extremidades da cadeia carbônica, porque ele só precisa de uma ligação. Então, se eu fizer um exemplo aqui, nós iremos ter carbono no centro, hidrogênio do lado, do outro e do outro. Então, aqui nós temos o exemplo do gás metano. Então, que é um carbono com 4 hidrogênios, ok? Então, aqui eu tenho o nome e aqui eu tenho a fórmula molecular do composto. Por enquanto, a aula fica por aqui. Na próxima, estudaremos classificação do carbono. Até lá, queridos. Um beijo.